Boa noite a todos. Esta é a ProSim do dia 11 de março de 2024, né? A ProSim, que é realizada pela ACPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, né? Aqui está o nosso logo da ProSim Técnica Energética Grupal. Vamos falar um pouco mais sobre a ProSim. A ProSim, que acontece desde 2002, às segundas-feiras, que é a técnica energética interassistencial grupal presencial à distância, né? E você também pode participar conosco como um aproximador. O aproximador é quem trabalha às segundas-feiras conosco nesse trabalho de exteriorização de energias. Se você quiser participar conosco, você vai clicar aqui no nosso QR Code, você vai dar pausa no vídeo, vai clicar nesse QR Code e você vai entrar na nossa lojinha Evolua App, onde você pode comprar nossos vídeos, né? E pode também comprar nossos livros. Para ser aproximador, você vai fazer 2 cursos: Introdução à Conscienciologia e um curso de reorganização extrafísica, ok? Será um prazer tê-lo conosco. Ok. É... E só um segundo. Nós temos uma frase que nós usamos às segundas-feiras, né? Está aqui, ó. A frase de hoje, deixa eu pegar aqui para vocês. Toda segunda-feira nós temos uma frase que nós utilizamos para meditar, conversar sobre o dia da aproxima, né? E segundo, está aqui. As características do aproximador, enquanto cidadão multidimensional, diante da sua atuação na Oficina de Cidadania Multidimensional Oficim e no quadrante holopensênico planetário, deixa clara a necessidade de posturas cosmoéticas como condição para o trabalho na Aproxim, completando o trinômio assistencialidade, cosmoética e universalismo. Foi retirado do nosso livro Assistência Energética Planetária, né, que foi escrito em conjunto por vários autores da CIPEC, né? E a gente tem essa frase para meditar, toda segunda-feira tem uma frase diferente, né? Nós agora vamos aguardar os demais aproximadores, que vão entrar logo após eles também terminarem, né? Que a aproxim acontece entre 18h50 e 20h05, né? E aí nós nos reunimos, contamos os relatos, as experiências, tá? Só um minutinho. Ok, pessoal, neste momento os aproximadores estão em Jundiaí, São Paulo, lá na sede da CIPEC. Eles vão fazer os relatos deles primeiro, e depois nós que estamos remotos. Tânia, pode assumir daí? Ok. Olá, pessoal. Boa noite, Carlos. Boa noite. Nós já tivemos 2 aproximadoras que precisaram sair, que é a Carmen e a Berenice, tá? Que elas saem já logo que termina, né, a aproxim. E assim, eu fiz uma ótima preparação, já percebi o ambiente muito lotado, bastante cheio. Depois eu apliquei o arco na Vali, enviei as melhores energias, ela já estava envolto, né? Nessa energia, uma energia boa. Essa energia subia e descia por dentro e por fora do soma da Vali, percorrendo todo o holossoma. Recebendo o arco da Vali, eu recebi e apliquei no Gotardo ao mesmo tempo. Eu senti muitos arrepios, meu cardíaco, ele ampliou bastante, enviei energias salutares e fraternas, recebi também essas energias e pude perceber vários amparadores. Tinha atrás do Gotardo, do lado atrás da Vali, na frente, enfim, nós estávamos rodeados de amparadores. Agradecemos aí aos amparadores também por essas energias que nós recebemos. O pilar, ele rodou lentamente, normal, né? Já coloquei os assistidos no campo, e depois na OFIEXIS grupal, ela estava assim abarrotada de consciências para serem levadas.
cada uma para o seu lugar, né, de afinidade e para aquilo que elas mais precisavam no momento. Das energias, recebi alguns banhos energéticos. Na serenosfera, exteriorizei bastante energia, pedi aos serenões para que eles contagiassem com essa energia mentes e corações dos humanos, que está sendo muito necessário nesse planetinha aqui. No bolsão energético, exteriorizei para o meu quadrante América do Sul, para o Brasil, para o planeta como um todo, para os países em conflitos, para o cenário político. Enviei muitas energias exteriorizando aquilo que fosse melhor para todos. E dentro do bolsão energético, eu achei interessante, assim, muitas cenas passaram pela minha cabeça. Eu estava assim, parada, elas vinham na minha direção, não era eu que ia. E era muito rápido, era muita coisa, e não deu nem para eu assimilar. E falava, nossa, eu quero lembrar disso, eu quero lembrar dessa cena e tal, mas eram tantas que eu não consegui guardar. E pude perceber também uma equipe grande, né, aqui no Aproximário, os longilíneos, e eu também senti, assim, meu chakra sendo trabalhado, um a um, mas foram muito trabalhados. Agradeço bastante a todos, uma boa semana, gratidão. Até mais. Daí ou boa tarde. Certo? Boa noite a todos. Na fase 1, a preparação foi muito tranquila, topo estava assistencial. Na fase 2, ao receber o arco da Tânia, o campo se esquentou muito, assim, rapidamente quando ela se aproximou. E eu percebi uma energia que percorreu todo o meu sono, assim, uma energia muito, muito fraterna, e foi muito agradável receber o ar. Ao aplicar, as minhas mãos pulsavam bastante, assim, em jatos intermitentes de energia, e eu enviei melhores energias para ela. Na fase 3, eu não percebi nada assim de diferente no pilar, mas aí eu coloquei todos os assistidos da noite. Na fase 4, eu acompanhei algumas, né, centrais, mas depois eu já entrei em descoincidência e foi só, já fui para a fase 5, onde, né, eu exteriorizei bastante energia para a minha oficina, da saúde mental, e assim, não, ficava desconhecida e voltava. Eu sei que em um certo momento eu vi assim uma cena de uma criança, né, a criança brincando com o pai, e era assim uma sala que eu via, tinham várias pessoas, mas aí eu não entendi muito bem, mas tenho certeza que foram muitas conscientes e conscientes assistidas. E é isso, estou muito bem e agradeço a participação. Boa semana. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase 1, eu senti o campo bem tranquilo e pacífico. Eu achei essa fase um pouco longa, senti o tempo um pouco longo nessa fase 1. Na fase 2, eu apliquei o arco na berê. Eu senti uma energia muito fria entrando pelo frontal dela, senti a presença do amparador e, num determinado momento, a cabeça dela desapareceu. Eu só via uma névoa em volta da cabeça dela. Senti energias muito fraternas. Recebendo, assim que ela se aproximou de mim, eu senti aquecer muito meu campo, os meus olhos e o meu frontal começaram a queimar, ardiam, de tão quente que entrava a energia ali. Senti a presença do amparo, minhas mãos se expandiram bastante e uma sensação de bastante bem-estar. Na fase 3, eu não tive muitas percepções, eu descoincidi bastante, eu só senti o campo muito frio.
Na fase 4, na UFIEX grupal, eu achei interessante. Eu vi a professora Malu Valona fazendo, eu não sei se era uma palestra, dando uma aula da UFIEX, sabe, na Escolex. Eu achei bem bacana. Ela falava sobre anticonflitividade para a gente adquirir a paz íntima. E eu fiquei ali ouvindo, mas assim, entrei já na Central das Energias com bastante exteriorização de energias, eu sentia minhas mãos pulsar bastante. Eu só fui voltar, eu me descoincidi na serenosfera, com muitos bocejos e lacrimejamentos. Na fase 5, eu entrei exteriorizando energias ao planeta, à minha oficina, ao meu quadrante, e muitas cenas com o meu grupo Karma, mas bastante cenas mesmo. E assim como a Tânia falou, elas passavam muito rapidamente. Eu não conseguia, nossa, eu preciso memorizar, não conseguia. Muitas cenas passando muito rápido, mas eu percebi que bastante delas com o meu grupo Karma. E eu senti as energias saírem do meu cardíaco, das minhas mãos, quentes e impulsos. Eu tive bastantes bocejos nessa fase, lacrimejamento, mas terminei me sentindo muito bem e agradecida por participar. Uma boa semana a todos, uma boa noite. Oi, pessoal, boa noite a todos. O campo já estava formado, eu percebi aqueles amparadores sérios que eu comento, uma energia bem séria, bem harmônica. Eu fiz o arco com a Carmen, ao receber, pulsaram, né, bastante o meu frontal e principalmente o nucal dessa vez, e eu percebi que estavam mexendo no meu nucal também. Na exteriorização, eu observei o campo dela aumentando bastante e também, embora eu estivesse, né, com a mão no frontal e no nucal, eu percebi que entrava energia pelo coronochakra dela. Na fase 3, eu sintonizei com todos os aproximadores e vieram os assistidos. Na fase 4, eu acompanhei todas. Na fase 5, eu exteriorizei bastante energia para a minha oficina, para o planeta como um todo, para os conflitos. Novamente vieram os assistidos. E eu percebi também que mexeram muito no meu coronochakra, né? A Tânia comentou que ela percebeu nos chakras dela, eu percebi mais em todos, eu percebi no corono e no nucal. E é isso, gente. Uma ótima noite, uma boa semana para vocês. Obrigada aí por participar mais uma vez. Boa noite a todos, tudo bem, tudo tranquilo? A Fazil se formou muito rapidamente e eu senti o campo bastante homeostático e de cara a presença de uma nave parecia cilíndrica que de uma cor muito estranha, nunca tinha visto assim, cor meio que dourada, vermelha, branca, já no campo na fase 1. Na fase 2, a primeira parte foi só exteriorização, e na segunda parte, recebendo, eu percebi eu me senti recebendo uma cachoeira de energia muito forte, um volume muito intenso de energia, né, e positiva. Na fase 3, exteriorizei energia aos assistidos da noite. Nas conexões, na UFIEX, eu me parecia ter visto um longilino magro, alto, com os olhos saltando, os olhos assim muito luminosos e uma energia muito bacana, mas muito fino, magro, alto, né? Na energia, eu senti muita energia no campo. Na verdade, me veio uma percepção de que a verdade é como se fosse uma pedra bruta. Ela dói, tirando as lascas, mas é a única forma de poder lapidar. Dói profunda. Essa é uma verdade, talvez, pessoal, né? Nas demais, eu não tive maiores percepções. Eu entrei na fase 5, exteriorizando as energias ao quadrante América do Sul, especialmente o Brasil, a minha oficina, que é o meio ambiente, e depois tive uma nova percepção do novo longilino, esse voltando ao campo, novamente com os olhos muito brilhantes, né? Especialmente os olhos. E foi assim, acabou, tudo certo, fiz uma boa desassimilação e estou bem. Agradeço a todos e uma ótima semana.
Oi, Carlos, por aqui nós terminamos. Tudo ok. Ah, tá já então. Obrigado aos aproximadores de Jundiaí, São Paulo. Vamos dar continuidade daqui. A Andréia, pode trazer seus relatos agora, Andréia? Oi, boa noite a todos. Boa noite. É, à tarde, eu percebi uma energia colorida, tipo assim, cores de arco-íris. Bom, começando a ProSim, na preparação, eu percebi uma energia mais intensa e sem para-percepções. No arco, eu aplicando na Mi, que eu não consegui saber assim quem é, mas eu mentalizei Mi e uma moça, né? Daí a minha mão, que estava no nucal chakra dela, ficou com um pouquinho de tremor, tipo assim, magnetizadas, um tremor magnético, assim, um pouquinho. Depois eu vi a cor rosa e depois eu vi umas nuvens em volta da gente. Recebendo, eu senti um pouquinho de balonamento em mim e a presença de um amparador. No pilar, eu exteriorizando para o lado esquerdo e absorvendo pelo direito, a energia ela ficou em círculo assim, da impressão que eu virei um pilar. Depois eu vi um tapete flutuando. Daí eu perguntei para o meu amparador, por que do tapete? Daí ele não respondeu, eu falei, eu vou colocar os assistidos da noite em cima desse tapete. Eu pensei em todos e meu amparador leu meu pensamento e falou assim: serão muito bem-vindos. Depois, aquele pilar que era eu, assim, ele se tornou assim um tubo e um monte de consciex passou nele. Na fase 4 na UFIEX, hoje aqui no intrafísico, tinha uns vizinhos muito agitados, mas eram uns vizinhos de longe, e eu escutava gritando, sabe? Aí eu exteriorizei um pouquinho para eles. Cada hora era uma voz que gritava assim, mas era aqui no bairro, mas era longe assim, mas estavam agitados. E daí eu só vi na OFIEX um homem com problema na perna. Na central extrafísica de energia, eu vi um campo redondo e uma energia no meio desse campo que se expandia. E daí se expandia até o círculo, né? Aí depois, no meio desse campo, apareceu um aparelho, mas eu não sei explicar para vocês como ele era. Ele tinha assim, ele era estranho, assim, ele tinha o aparelho e tinha parece uma asa, assim, uma folha, assim, sabe? Não sei explicar direito. Na Central da Fraternidade, eu vi um túnel de consciência. Começou a aparecer um monte de consciências e essas consciências se aglomeraram e se tornaram um túnel. Daí eu fiquei olhando. Daí eu vi passando por esse túnel de consciência uma bola de luz. Na Central da Verdade, eu vi uma xícara com pires em cima de uma mesa, mas flutuando e estava torta a mesa e estava torta a xícara também. Daí eu pensei assim, nossa, mas não vai arrumar? Daí o meu amparador falou assim, que a lei da gravidade ia arrumar. Nos planetas, primeiro eu vi um leque de madeira, esses leques. Depois é, eu vi umas mulheres, umas moças, com aquelas roupas
antiga, aqueles vestidão, aqueles penteados assim de coque, assim, era da época antiga, sabe? E aí eu vi um baile é, com casais antigos dançando, depois do lado tinha um cômodo que tinha um homem com as suas 3 mulheres. Ele tinha 3 mulheres e depois 3 esposas. Depois eu vi uma cabeça em cima, dissipada, em cima de uma bandeja. Eu vi isso. No Evoluciólogos, o meu amparador falou, vamos? Eu falei, sim. Daí eu fui num lugar que tinha uma moça grávida e uma pessoa ajudando ela a ter o bebê. Daí eu falei para ele que era para mim fazer, ele falou que era para ajudar porque o bebê estava entalado, assim, não estava conseguindo sair. Daí eu fiquei exteriorizando e nessa fase eu precisei exteriorizar bastante. Daí depois, é, eu, eu e o meu amparador demos um sopro na testa da moça, a moça pegou um fôlego e deu um suspiro e o neném saiu. Só que depois eu vi o bebezinho, o psicossoma do bebezinho. Eu fiquei feliz quando o neném saiu, mas depois eu vi o psicossoma do bebezinho com o cordão subindo. Daí na fase 5 eu exteriorizei para todos, né? O quadrante para minha cidade de Amparo, né? Para os assistidos da noite de novo. E por último, eu fui numa árvore, num lugar com meu amparador, era uma árvore, ela era centenária, ela era enorme e robusta, forte. E daí eu sentei em cima da raiz dela que ficava para fora, que era aquela árvore enorme. E aí ele falou: sente a fitoenergia dessa árvore. Era bem forte. Daí ele falou assim: nós vamos. E depois eu vi um lugar, era tipo um deserto. E aí eu. O meu amparador falou assim: a gente vai pegar essa árvore com raiz e vamos levar nesse lugar aí que você viu que meio deserto. Eu fiquei sem entender. Daí ele chamou um monte de amparado e com a maior facilidade pegou essa árvore e levou nesse lugar meio que deserto. Depois eu vi um monte de trabalhador com uma roupa de uma firma e correndo, como que se fosse usufruir a sombra que essa árvore estava dando nesse lugar. E daí depois com tudo isso eu fiquei assim meio aqui pensando, como assim, né? Daí ele falou assim para mim, não como assim, é assim. E aí porque eu fiquei meio que espantada um pouco com os parafatos. E aí ele falou que era tudo normal. Daí eu fiz uma boa assim, boa semana a todos e as melhores energias. Obrigado, André. Boa semana para você também. Obrigado pelos seus relatos. O Walter e a Virginia, pode trazer seus relatos agora, Walter? Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Alto e Então, claro. tá bom. Beleza, então vou dar aí as boas-vindas, né, para a Destela, a nova aproximadora. E vamos então para a fase número 1. Eu percebi já nessa fase de início a presença de uma equipe extrafísica com uma energia muito assertiva, muito fraterna, mas uma energia bastante assertiva, bastante pontual para efeito da assistência da noite. Já trocando o arco com a Virgínia, recebendo o arco da Virgínia, eu pude sentir bastante calor no meu frontal, um calor que dissipou por todo o meu soma, me senti muito bem. E aplicando na Virgínia, eu percebi um fluxo de energia penetrando no coronário e descendo
no soma dela. Me senti também muito bem aplicando e uma energia bastante fraterna se formou nesse campo. No pilar, é interessante que no pilar eu me conectei com todos os aproximadores, tanto intrafísico como extrafísico, e pude ir sentindo o padrão de energia de cada aproximador. Deu para sentir como se estivesse fazendo as conexões, né, das centrais extrafísicas e assim por diante. Então, cada aproximador deu para sentir o padrão de energia de cada um deles. Me senti muito bem. O pilar todo ele girou depois, posteriormente, bastante devagar, mas eu me senti muito bem nessa fase de número 3. Na fase 4, na OFIEX grupal, eu percebi a presença de consciências sendo encaminhadas para a grupalidade, para a equipe extrafísica, que é responsável pelo OFIEX grupal, né, da APROCIM. Então, eu pude sentir, percebi o encaminhamento dessas consciências para o FIEX grupal. Nas conexões, me descoincidi bastante, me senti muito bem nessa descoincidência, e na fase 5, na minha oficina, que é a área da saúde, eu exteriorizei bastante energia para os paragestores trabalharem na área da saúde, e também do meu quadrante opensênico, que é a América do Sul. Fiz uma excelente desassimilação e agradeço aí a participação de mais uma APROCIM, estando com todos aí à distância. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Na fase 1, não vai dar para pegar. Na fase 1, eu já estava com o campo, eu percebi já tudo pronto, tudo muito sereno. A gente viajou o dia inteiro, então, quando a gente chegou, houve um tempo para a gente fazer essa preparação. Na fase 2, quando eu apliquei no Walter, a cabeça dele sumiu e percebi que tudo se tornou energia ali. E quando eu recebi, foi muito interessante que parece que o tempo parou, porque os 3 minutos viraram assim, tipo 5 segundos. Foi muito interessante. No pilar, eu mentalizei todos os aproximadores em círculo, todos unidos no aproximário da CIPEC, e mentalizei no meio desse campo os pedidos de assistência. Percebi que se formou um pilar, parecia de cor neon, a energia, e ele girava muito rapidamente. Percebi também uma energia mais assertiva, mais forte, uma energia bem potente. E nas conexões, aqui eu mais tenho percepção, foi na conexão da central de energia, que eu percebi uma expansão muito grande do meu energossoma, uma expansão muito grande do meu campo energético, aumentando o meu estofo energético, e eu percebi que haveria muita assistência no bolsão. As outras eu acompanhei, e depois eu dei como que uma apagada e voltei logo no início do bolsão. E no bolsão eu percebi que a energia ficou mais densa, houve muita exteriorização, tive arrepios, tive bocejos e também apagões. Percebi muita assistência, exteriorizei e mentalizei para minha oficina e também para o meu bolsão holopensênico planetário, que é a Europa. Fiz uma excelente desassim, estou muito bem e desejo a todos uma excelente semana. Um beijo para vocês. Obrigado, Virgínia, Walter, pela participação, mesmo de férias. Pense no pessoal dedicado. Virgínia e Walter. Parabéns, parabéns. Não vou deixar ela para o final. Seja bem-vinda, Adestela.
tá? Participou conosco hoje e vai trazer as suas impressões, o seu primeiro campo, né? Ninguém esquece. Fique à vontade, Destera, seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Muito feliz de estar aqui, é uma experiência única, com certeza. E aí foi assim, na fase 1, eu me senti descoincidida, e senti assim uma coceira intensa nos meus pés e mãos. E aí parecia que estava flutuando, né? Na segunda fase, eu penso que quando eu estava recebendo, porque eu ia receber primeiro, né? Eu senti um grande volume de energia na testa, assim, e na minha nuca. E interessantemente que aquilo começou a gerar um calor assim bem intenso, né? Aí quando eu doei, eu sentia umas agulhadas nas minhas mãos, como se a mão tivesse assim super estendida, né? Mas eu não sentia minha mão tensa, mas eu sentia as agulhadas. E uma coisa que eu achei interessante é que a energia, ela parecia que saía em ondas assim, eram jatos e aí ela tinha esse movimento de onda. Depois eu tive uma sensação de formigamento nas mãos, as minhas mãos pareciam estar assim muito ativadas, né? Na fase 3, parecia assim que havia, estava bem, tinha muita presença, estava assim bem cheio. Também vi crianças, percebi algumas crianças. Eu senti uma forte exteriorização, muito embora eu pudesse sentir a exteriorização e a absorção, a exteriorização com certeza era mais forte. Eu tive um lacrimejamento intenso, também o lado esquerdo do meu corpo formigava muito. Aí, novamente, o aquecimento na testa, né? Aí, dessa vez, assim, tomou conta da minha face toda. Já na quarta fase, permaneceu essa sensação de formigação do meu lado esquerdo, também eu sentindo a exteriorização. Notei novamente a descoincidência. Tinha de novo essa sensação de coceiras no tornozelo direito agora. E na sequência, na última, na serenosfera, me veio a ideia que talvez eu tenha um bloqueio no cardiochakra. Na quinta, eu me senti novamente flutuando, mas agora era interessante porque era como se eu flutuasse em jatos de energia, né? A percepção de ondas de energia e inclusive eu sentia como se o meu cabelo estivesse mexendo, parecia assim que o cabelo estava mexendo. E aí me veio a lembrança, a ideia dos israelitas que ainda são reféns na situação lá. A minha exteriorização decidida estava muito potente, e quanto mais eu exteriorizava, mais uma sensação de bem-estar eu sentia, né? A desassim foi tranquila. Eu percebi que eu gostei muito de poder exteriorizar, porque uma coisa interessante é que parecia que quanto mais eu exteriorizava, mais energia vinha, né? E eu achei assim super legal. Fiz a desassim e aí fiquei bem, estou bem, e muito agradecida pela oportunidade. Obrigado, querida. Coisa boa estar participando conosco agora na Aproxim, tá bom? Conte conosco para o que você precisar, tá bom? Rosane, pode trazer seus relatos agora. Olá, boa noite. Oi. Agora virou hábito eu ficar brigando com o notebook cada vez que tem a Procim, desculpa. Não, tudo bem.
fase 1 para preparação. Hoje me aconteceu uma coisa que nunca tinha me acontecido. Parecia que já na fase 1 eu estava numa bolha energética, né? E todo o tempo foi assim. No arco voltaico da Silvia, né? Eu aplicando nela, eu somente exteriorizei energia e senti depois que eu recebi muita energia dela. Foi essas minhas parapercepções. Na formação do pilar, eu senti assim muito quente, que estava muito calor, mas era um calor aconchegante. Para mim girava devagar e tinham muitos assistidos na noite, muitos assistidos com dessoma traumática. Depois disso, eu emendei para a fase 4, conexão com a Aprocim, né? E continuei interiorizando bastante com relação a centrais, só em duas centrais que eu tive realmente uma parapercepção, porque o resto foi muita exteriorização. Tanto é que eu tinha formigamento em todo o corpo, do começo ao fim, né? E com relação com a central extrafísica da fraternidade, que eu tive uma parapercepção de uma moça, né? De uma moça que surgiu assim, o rosto dela. Eu creio que ela tenha dessomado não faz muito tempo. Eu exteriorizei muito. Depois, com relação à fase 6 aliás, a conexão com os evoluciólogos, eu tive a parapercepção de um avô meu que foi casado com a minha avó, mas não era meu avô, a gente chama avô emprestado, né? E que ele falava realmente que ele não tinha feito aquilo, né? Aquilo foi algo que eu descobri domingo passado, né, que me foi relatado, e ele disse ali que ele não tinha feito aquilo. Eu achei bem interessante, né, que foi algo assim que me deixou bem. Eu fiquei bem perplexa, né, com a atitude, né, pelo que me falaram, mas uma coisa muito interessante. Eu acho que foi realmente algo que veio para esclarecer, né. Depois, com relação à fase 5, trabalho energético, também muita exteriorização e assim, ó, eu simplesmente eu larguei o total controle da minha energia porque eu tinha certeza de um amparador comigo. E ele manipulou todo o tempo, desde o começo. E aqui na fase 5, nesse trabalho energético, que foi bem intenso, bastante intenso realmente, né? Porque eu vim sentindo o meu corpo formigando da fase 1 até o final, né? Eu soltei e ali foi jatos cada vez mais fortes, cada vez mais fortes. Eu simplesmente soltei aquela coisa, a intenção minha, a intenção continuava, mas não aquela, sabe? Porque geralmente eu fico, acho que é um traquejo meu que eu fico assim, né? Então aqui eu soltei e eu realmente tive a parapercepção que saía uma energia, era um verde, tipo um verde neon, assim, sabe? E as minhas mãos desapareceram e aquilo ia num jato contínuo. Aí eu tive a clarividência de um índio, né? A professora Virgínia, eu não sei por quê, ela me apareceu várias vezes na tela mental, na fase 5, e algumas consciências dessomadas também que eu conheci, que apareceram, consciências assim, pessoas com sims, né? Quando estavam aqui, que eu conheci, que eu tinha relacionamento, que eu não lembrava há muito tempo, apareceram também. E, e é isso, dizer assim muito bem, mas assim, numa dessas fases, eu não me lembro qual, que eu estava fazendo o EV, né? Só que eu não me recordo qual, eu vi que colocaram em mim, assim, eu tinha tipo um grande cocar, né? Um cocar indígena que ia até os pés. E no trabalho energético eu vi um índio, só que eu vi ele de costas caminhando, né? Eu acho que eu estava bem desconhecida porque eu estava atrás dele, né? Caminhando atrás. Só mais uma coisinha que eu quero falar que eu acho interessante, tá? É com relação ao que o professor Walter, né? Ele tinha falado numa das palestras dele para quando a gente não estivesse muito bem, pedisse, né, assistência à Procim, né, à noite.
né? E semana passada realmente foi uma semana bastante difícil para mim, muito difícil realmente. Eu até achei que eu tivesse um assédio, né? O começo de um assédio, aí eu pedi assistência e daí me veio, e assim, eu fui muito bem amparada, né? E o outro dia, assim, me veio aquela lucidez mental que a grande assediadora era eu, não tinha tido assédio nenhum, e que a grande assediadora era eu, e que veio, assim, em blocos, a vigilância com os pensamentos negativos, né? Com os planos mentais mais baixos que a gente tem, o cuidado que você tem que ter. Então, assim, foi uma autopesquisa para mim muito grande, e eu agradeço muito realmente a toda a assistência que eu tive. E é isso, muito obrigada, desculpe eu me alongar, tá? Uma boa semana para todo mundo e bem-vinda a Destela, tá? Nosso grupo, que tu vai gostar muito, é um grupo muito legal, tá? Boa noite para todo mundo. Boa semana. Obrigado, Rosane, pela participação, as palavras, sempre aqui conosco. Uma boa semana para você. Obrigada para todo mundo também. Joia. A minha participação, antes da Aprocin, eu sempre faço a limpeza das energias, então tomo um banho, a chuveirada ali hidromagnética, retirei o ectoplasma. Na primeira fase, já bem descoincidido, assim, querendo apagar, ainda pensei em vários aproximadores, alguns EVs. Durante o arco voltaico, eu estava sem duplo, mas também muita exteriorização. Quando chegou do pilar, o pilar passou muito rápido, não percebi direito, né? E nas fases, na quarta fase das centrais, eu me conectei dos evoluciólogos e a serenosfera, né? Tive algumas clarividências, não anotei, mas eu senti a questão como se fossem os pilicando, o rosto, coisa assim, ectoplasmia, né? Mas eu bem cansado, aí apaguei e só acordei no final, na hora tá assim, né? Mas agora eu me sinto bem energizado, bem normal. Se alguém lembrou de mais alguma coisa, né? Se eu não me engano, a Rosane, a cor que ela viu lembra o que o Gotardo falou, de uma cor diferente também, não sei, né? Um verde diferente. A Andrea também lembrou de algo. Fala, Andrea. Eu lembrei que eu tive 3 fisgadinhas assim do lado da minha cintura no começo. Percebi também energia em forma de onda e uma cor verde neon também no campo, eu percebi. Muito bom. Mais alguém que tenha lembrado de algo ou sincronicidade? Não, por aqui está tudo ok, Carlos. Tá, joia. O pessoal que está à distância lembrou de mais alguma coisa ou alguma sincronicidade? Pode ter sido antes da Aprocin também, durante a manhã, ontem à noite, qualquer horário assim. Tudo que circunda a Aprocin tem ligação com a Aprocin. Diga, Destel. Ah, o índio, né, eu achei assim meio estranho, porque acho que foi na fase quinta. Eu vi a figura de um índio breve, e aí foi quando também veio a questão dos reféns ainda, né? Mas é interessante que eu me recordei, mas eu vi também alguma coisa assim desse aspecto. Não, muito bom, muito bom. Eu só queria dar as boas-vindas à Destela, né? A Procinha aí, que é a primeira vez dela. Nosso grupo envia as boas-vindas. Obrigada. Tá certo. Mais alguém lembra de alguma coisa ou sincronicidade? Se não, vou colocar aqui compartilhar a tela do curso de extraterrestriologia que a Virgínia, mesmo longe de férias, vai fazer o merchandising. Olá, pessoal. Então, quinta-feira, a gente vai ter a segunda aula do curso Amparadores Extraterrestres. Eu peguei o errado. Exato. Pegou o errado. Vou procurar. Mas não tem problema. Também fala de extraterrestriologia, né? Uma parte da extraterrestriologia que são os amparadores extraterrestres. Nessa aula, a Luciana vai abordar assuntos bem profundos. Esse curso está bem profundo. Na primeira aula se percebeu isso, né?
os campos são muito diferenciados e eu espero que nessa quinta-feira isso tenda a se aprofundar ainda mais. É um curso que está sendo muito interessante, com muita coisa nova aí. É isso. Espero todos vocês na quinta-feira. Pronto, chegou no final, mas chegou. Daqui, ó. Tá? Amparadores extraterrestres. Muito bom. Não percam nesta quinta-feira a segunda aula. Mas alguém quer fazer uma colocação, uma despedida, quer dar os parabéns para a Destela por participar? Eu quero. A gente conversou com a Destela, fez uma reunião, mas, de qualquer maneira, eu quero externar aqui para todo mundo a satisfação da gente, a alegria de ter mais uma aproximadora, uma pessoa comprometida com a assistência policármica, com assistência ao planeta. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez, receba todo o nosso carinho e as nossas melhores energias, a Destela. Obrigada, professora. Muito grata. Ok, pessoal. Uma boa semana para todos. Nos vemos no curso de quinta-feira, então. Abraços. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.